Olá, boa noite. Estamos começando mais um Futebol e Companhia aqui na TV Mossoró, nesta noite de segunda-feira, dia 19 de março de 2018. A partir de agora, contamos com a sua participação e com a sua audiência, acompanhando aqui as informações do esporte moçoroense, do estado, nacional, internacional. Aqui a gente fala de tudo, mas sem ter prioridade aí para o futebol profissional. Na edição de hoje, o nosso entrevistado seria o presidente do Potiguar, Benjamin Machado. Iríamos falar aí sobre o desempenho do time macho no Estadual 2018. Infelizmente, agora há pouco, o Benjamin enviou a mensagem informando que teve um imprevisto e não poderá comparecer ao nosso programa desta segunda-feira. Sendo assim, vamos tocar a bola aqui, eu e ao lado aqui do Brightner Silva, mais uma vez com a gente, vai estar sempre aqui com a gente, ele, o Padua Júnior, vão ser praticamente aqui titulares da bancada e a gente vai convidar também outros amigos para fazer conosco o Futebol e Companhia. Tem muita coisa para a gente falar, dia triste, né? Final de semana triste para o futebol de Mossoró, com o rebaixamento do Baraunas para a segunda divisão, rebaixamento esse consumado de forma melancólica, com uma goleada lá em Açu para a equipe do Camaleão do Vale. E esse será um dos assuntos de hoje, aqui do Futebol e Companhia. A péssima campanha também do Potiguar. Foi um final de semana de horrores aqui para o futebol de Mossoró, inclusive até com agressões no estádio Nogueirão, no jogo entre Potiguar e Globo, que o Potiguar foi derrotado e acabou aí caindo para a sexta colocação do campeonato estadual na classificação geral. O Potiguar que brigava com o Globo pela quarta posição, perdeu para o Globo, não só perdeu a quarta posição, como também a quinta para o Açu, que foi outro algoz do futebol de Mossoró nesse final de semana. Vamos falar também da Liga Mossoró de Futebol Amador, os jogos deste final de semana, a classificação, como é que seriam os confrontos das quartas de final. Portanto, tudo sobre o futebol, sobre o esporte, a partir de agora aqui no Futebol e Companhia, na TV Mossoró e também na TCM. Você acompanha ainda pelo nosso Facebook, pelo YouTube, lá no canal Futebol e Companhia e ainda pelo Twitter Magnus Alves, Facebook, meu perfil também, Magnus Alves. Participe com a gente pelo WhatsApp 994454428, que eu conto com a sua participação. Aqui, boa noite a Brightner. Tranquilo, Brightner? Boa noite, Magnus. Boa noite, amigos de casa, né? Tranquilo não, um pouco triste, né? Com aí o rebaixamento do Baraunas. Infelizmente, a torcida do Baraunas aí está triste, mas como a gente vinha previndo, fazendo essa previsão há alguns anos, né? Isso uma hora iria acontecer. Não se trata só dessa questão da gestão de agora, mas das gestões passadas também. Então, infelizmente, chegou esse momento triste para o torcedor de Mossoró, principalmente para o torcedor do Baraunas. Muito bem. Durante o programa a gente vai falar muita coisa aqui sobre o Baraunas, também sobre o Potiguar. O pessoal aqui já está acompanhando a gente pelo Facebook também. E tem um amigo aqui do Brightner, diz que é artilheiro aí, um dos maiores artilheiros do futebol amador de Mossoró, o Castilho Queiroz, viu? Tá pedindo um abraço aqui para a turma do Ipiranga, lá do Liberdade 1. Inclusive o Zé Maria tá me devendo a camisa, viu? Para mim apresentar aqui o programa com a camisa do Ipiranga. Você que tem time amador, manda a camisa que a gente apresenta o programa, só não devolva a camisa. A camisa fica para mim. Abração aí, o Jonas também, já lá no Sumaré, né? O Jonas Fernandes, o Elineudo, o Bright também conhece, o Pepeta. O Bright, né, jogando pelo Ipiranga, perdeu uma semifinal para o Internacional do Parque, do meu irmão Marlon Soares, com gol de Pepeta. Verdade. E o senhor tinha uns 15 anos, já fazia gol já nessa época. Nunca. O Raimundo Carlos também. E Raimundo Carlos, eu acho que o pai também conhece, que é irmão um dos grandes jogadores do futebol amador de Mossoró, Paulo Brequinha. Conheço Paulo demais. Brequinha, o Bright era fã do Paulo Brequinha. A família ali, Magnus, quase todos batiam uma bolazinha, né? O Heraldo, o Paulo, o Raimundo. Parece que os filhos não herdaram, né? Muito esse. Quem tentou ainda foi Davi, que era irmão sobrinho de... Davi e Diego, é filho de Fernando
Isso, sobrinho de Paulo, Paulo, de Raimundo exatamente. também, né? Davi, eu joguei com ele de zagueiro ainda. Abraçar também o Jairo Paiva, aquela da Câmara, o Saldanha, Tabajara. Nogueira está dizendo aqui o seguinte: esta é a realidade do nosso futebol. Infelizmente é isso mesmo. Tabajara, que se não me engano, era professor de educação física, aposentado. O Pepé também com a gente. Jonas aqui dando boa noite, o Laércio. Então já tem muita gente com a gente aqui. O padre Francisco Cornélio, aí torcedor do Roma, está preocupado. Luiz Eliac, Luiz, dos Amigos de Teimosos, do campeonato aí da Liga Mossoró. Luiz organizado, né? Isso, Roberto Júnior, que tá jogador do Adib, né? Roberto. Filho do Roberto, que era goleiro. Roberto fechava as traves, né? Então a gente vai dando alô aqui pro pessoal que já está ligado com a gente através também do Facebook. Para começar aqui, informar que a partida entre Baraunas e Fociluz, que seria realizada aí no final de semana, foi antecipada. O jogo que não vale absolutamente nada. Seria uma decisão para o Baraunas e para o próprio Fociluz se o Baraunas tivesse vencido o Açu ontem. Como o Baraunas foi goleado por 4-1, o jogo aí não vale mais nada. Então, o jogo entre Baraunas e Fociluz no Nogueirão será nesta quarta-feira, às 4 da tarde, viu? 4 da tarde, o jogo entre Baraunas e Fociluz. Acho que eu vou até lá dar uma olhada. No estádio Nogueirão, encerrando aí essa melancólica, essa terrível participação do Baraunas no estadual 2018, que culminou aí com esse rebaixamento. 13 jogos o Baraunas já fez na competição, venceu um, empatou outro e perdeu 11. Então realmente não dava para pensar em outra coisa. 8 gols marcados, não é isso, Magnus? Fez 8 ainda? Fez isso tudo? Fez 8 gols. Então, melhorou muito o ataque no segundo turno. E sofreu, acho que, se eu não me engano... O primeiro gol só veio ser marcado na última rodada contra o Fociluz. Se eu não me engano, sofreu 32 gols. Muito gol. Aí, numa situação dessa, aí a Federação Norte Rio Grande de Futebol valoriza a arbitragem de Mossoró, porque a arbitragem vai ser toda de Mossoró. Os árbitros de Mossoró não apitam em canto nenhum. Se estiver apitando aí, me prova o contrato que eu desconheço. Mas a arbitragem aqui para Baraunas e Fociluz não vale nada mesmo. Será o Antônio Rivelino Nogueira da Silva, que também recebe o apelido de Brighton, Alex Batista da Silva, Bruno Eduardo da Silva Trindade e o Hudson Lopes Consentino. Primeira vez que esse quarteto aí entra em campo, né? A gente vinha acompanhando e sempre era escalado o quarto árbitro, né? Infelizmente... É a valorização, Exatamente. Valorização da arbitragem de Mossoró pela federação. Acredito que o Ricardo Balbino vai acabar sendo aí o delegado também, né? Para fechar. Mas se não tiver dinheiro, o Ricardo não é escalado, não. O jogo do Potiguar contra o Santa Cruz, também encerrando a participação do Potiguar no ano, será na quinta-feira, dia 22, às 3 da tarde, no Arena das Dunas. O jogo também não vale nada. Santa Cruz já garantiu o terceiro lugar. O Potiguar, de repente, ainda pode beliscar uma quarta colocação se vencer a partida e torcendo aí por resultados aí negativos do Globo e também do Açu. A arbitragem aí para Santa Cruz e Potiguar será Diego Leonardo Coutinho, o auxiliar número 1, a Luciana da Silva, auxiliar número 1, auxiliar número 2, o Belchior Ferreira e o quarto árbitro, José Alexandre Silva Neto. Portanto, aí, jogo do Baraunas, repito, 4 horas da tarde. Uma boa pedida. Eu estarei lá, já confirmo presença aí nesse jogo do Baraunas para ver esse encerramento de temporada. A temporada dos clubes de Mossoró, hoje é 19, para o Baraunas se encerra no dia 21. Claro, se o Baraunas for participar da segunda divisão, terá uma temporada maior. Será tipo um prêmio pelo rebaixamento. Mas para o Potiguar, a temporada já se encerra no dia 22 com essa partida contra o Santa Cruz. Como diz o Tabajara, disse aqui no Facebook, é a realidade dura e crua do futebol moçoroense. O interessante, né, é que cai e no mesmo ano pode subir, né, se o Baraunas aí for participar da Série B, né, já pode subir aí para a temporada 2019. É como a gente sempre vem tratando a questão tanto da
da federação como dos clubes aqui, a questão de organização, a questão de você não se programar, você não se organizar. E combinou com isso. Eu queria saber, Marcos, pesquisei aí o público, né, do último jogo do Baraunas, que aconteceu lá em Açu, mas não encontrei o público pagante. Vai ver, não teve, né? E interessante é que esse jogo antecipado aí para esse horário, qual será esse público aí aqui no Nogueirão, né? O time já rebaixado, o torcedor bastante ferido, aí o público aí é que vai dar dó, viu? Abraçar aqui também o Jean Carlos Pereira, tá aqui, tô ligado também, Roberto Júnior, já falei, nosso amigo grande Orlando Pérez, o Oliveira, lá do Jornal de Fato, o Tabajara confirmou aqui que é professor de Educação Física aposentado, deixa eu ver quem mais aqui, o Raimundo Carlos está dizendo só alegria, deve ser torcedor do Potiguar. O galego aí, o Danielson, o Fábio Gomes, que é o Fábio de Padua Júnior, cunhado do Padua Júnior, Reinaldo Silva, Berg da Bem Frio também, o grande amigo aí do Kelvio, Alisson Rondinelli, Júnior Linhares e o Togo Ferreira, o pessoal todo aí acompanhando pelo Facebook. Então, essa situação, o ABC campeão estadual, o América também foi outro time que foi uma decepção só. No primeiro turno, o América perdeu o título com a derrota para o Santa Cruz por 3-0. Uma derrota que não estava no planejamento. A América vinha liderando, aí perdeu 3-0 para o ABC. Aí vem o segundo turno, o América já perde para o ABC, havia ganho no primeiro turno, e aí o ABC tropeçou contra o Fosse Luz no sábado. Deu vida ao América. Aí eis que o América, no domingo, sai na frente do Santa Cruz, mas permite a virada. E o Pachequinho, né, foi demitido, né? O América também há muitos anos a gente vem questionando a questão da organização, da gestão do América e passa ano, entra anos, sai ano e o América continua nessa. Não é como todo o futebol norte-rio-grandense, a gente sabe que é uma dificuldade para as gestões organizarem os clubes, mas falta algo mais, falta planejamento, falta a questão de planejar a estrutura dos clubes, né, para um futuro. Troca de técnico, muito exatamente. grande América, né? Se você for olhar um técnico como o América, numa curta temporada dessa, ele troca dois, três técnicos. Fica inviável, né? O América vai disputar a Série D mais uma vez, viu? Série D mais uma vez, neste ano de 2019. Lembrando que o Rio Grande do Norte tem ABC e Globo na C e o América e o Açu na Série D. Não sei nem se o Açu vai disputar, não vi informação que ele vai desistir, não. Não sei também, não vi confirmação que vai disputar. E o primeiro jogo da Série C é entre Globo e ABC. Série C que vai ser duríssima, né? Santa Cruz, tem o Náutico, tantas outras equipes aí também do Nordeste, um grupo fortíssimo. O Globo aí e o ABC tomem cuidado, de repente aí, pelo nível do campeonato estadual aqui, de repente podem beliscar um rebaixamento para a Série D. Classificação geral aqui do estadual, após aí essa sexta rodada do segundo turno, em que o ABC já é o campeão estadual de 2018, o ABC tem 34 pontos, o América já garantiu o vice-campeonato com 28 pontos, o Santa Cruz já garantiu a terceira colocação com 25 pontos, o Santa Cruz não alcança mais o América, porque o América tem 9 vitórias, o Santa Cruz tem 7, só pode chegar a 8. Pode até igualar o número de pontos do América, mas não superará o time de Natal lá, o Santa Cruz também é de Natal, no número de vitórias. E aí a briga pela quarta colocação, que pode valer alguma coisa, mas também pode não valer nada. Vai depender do ano que vem. De repente a CBF dá 4 vagas para o Rio Grande do Norte. Então a vaga será do quarto colocado. Rio Grande do Norte terá 2 vagas na Série D. Então, a segunda vaga, a primeira já é do Santa Cruz, a segunda, a priori, seria do Globo. Mas tem que lembrar também, o América foi o vice-campeão. Se o América não conseguir um acesso esse ano, a vaga é dele, para o ano que vem também. Então, essa quarta colocação pode valer alguma coisa, mas pode também
não valer absolutamente nada. O Globo é o quarto com 17, o Açu é o quinto com 15, o Potiguar é o sexto com 14, o Força e Luz é o sétimo com 10 e o Lanterna, o Baraunas, com apenas 4 pontos. O Futebol de Mossoró, juntando Potiguar e Baraunas, só ficou à frente, acreditem, do Força e Luz. Só está à frente do Força e Luz. O Potiguar, somando os 2 turnos, né, tem 4 vitórias e o Açu também tem 4 vitórias aí. Nessa questão aí, pela 4ª vaga, né, Magos? Um confronto direto. Primeiro critério de desempate aí pelo regulamento é o número de vitórias. Tem que lembrar que o quarto hoje é o Globo com 17 pontos. Né? Mas aí se o Globo consegue um acesso... Tem isso também. Não é isso? É o que eu estou dizendo, a 4ª colocação pode valer alguma coisa, mas também pode não valer absolutamente nada. Então a última rodada aqui, encerrando o estadual faz alguns anos que vem acompanhando o futebol do Rio Grande do Norte, e os estaduais a cada ano realmente é de uma melancolia danada, mas igual a este ano, realmente esse veio por encomenda, viu? Sem emoção, não teremos nem o direito a uma decisão. A ABC ganhou aí o primeiro e o segundo turnos. Então foi um campeonato, olha, daqueles, tá de parabéns. Só que não, né, como dizem no Twitter. Se fosse o regulamento carioca, né, por exemplo, o Flamengo venceu o primeiro e o segundo turno, aí tem toda umas semifinais, né, volta a outros times, porque lá no Rio de Janeiro, vencendo o primeiro e o segundo turno, não é campeão direto, né, tem outra fase para aí chegar. Mas falando dos campeonatos, Magos, a gente pesquisando e olhando e acompanhando outros campeonatos, ainda tem campeonatos piores que o norte rio-grandense, né? O paraibano, como a gente vinha discutindo, um público pífio e também várias liminares. O paraibano não está nem chamando a atenção, né? Nem o público fraco, o regulamento. Os times aí entraram com várias ações aí no TJD, lá local, e como os times pequenos não estavam conseguindo sucesso, estão recorrendo ao STJD. Teve o Botafogo de João Pessoa entrou com ação, aí o TJD lá reconheceu a ação do Botafogo, porque tinha uma brecha no regulamento. Aí o Souza também entrou com outra ação, também aproveitando uma brecha no regulamento. Aí o TJD não, o Souza não. Parece coisa do Rio Grande do Norte, né? Quando os times lá de Natal, ABC América, entravam com o processo, não, ABC América, ó, tranquilo. Quando era aqui de Mossoró, não, aí tá errado. Então lá na Paraíba a confusão tá pior do que aqui. O campeonato lá não é decidido no tapetão verde, né? No tapetão, como a gente diz, nas questões jurídicas, né? E tá muito enrolado lá o campeonato paraibano, Magnus. Tá complicado, realmente. Então, minha gente, para encerrar esse assunto aqui de campeonato estadual, é isso, quarta-feira tem o fechamento do futebol em 2018, claro, sem citar que teremos a segunda divisão. E na primeira divisão, o fechamento no Nogueirão é quarta-feira, 4h. Quem quiser assistir, não sei nem se vai cobrar ingresso, se será, os portões serão abertos aí, para quem quiser assistir, acredito que seja. Nesse sentido, para a cobrança de ingressos num jogo desse. Acredito até que o presidente da FNF vai bancar tudo aí. Que é assim que ele garante aí que o pessoal não reclame de nada, não diga nada, acha que o campeonato está uma riqueza, porque é só aquelas ajudas por fora. Porque pelo futebol mesmo, do Rio Grande do Norte, a federação não tem feito absolutamente nada. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Futebol e Companhia. E aí, pessoal? Estão gostando da carninha? Ô, chefe, aquela picanha que você prometeu pra gente levar pra casa, hein? Ô, chefe, aquele ali, hein? Vai ganhar também? Claro que vai. Mas o dele vai ser especial. Cata tudo que o pessoal deixou sobrando aí. Ocinho, nervo e traz pra cá. Hernani, a gente não se esqueceu de você. Vem cá.
Ô, Mauro, sempre soube que você tem um grande coração. Eu sei que eu não tenho sido muito participativo com vocês, mas não é por má intenção, não. Quase sempre eu não tenho nada para colocar na minha marmita. Por isso que esse presente representa muito. Hoje os meus filhos vão ter um pedaço de carne para colocar na mesa. Eles vão comer um pedaço de carne. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Olha, estamos de volta aqui com o Futebol e Companhia na TV Mossoró. Você acompanha também pela TCM e ainda no nosso Facebook aí. Procura lá, Magnus Alves no Facebook, que a transmissão também está ao vivo. Você que não tiver aí com o sinal da TV Mossoró, pela TCM, acompanha aí pelo Facebook. Vamos agradecer aqui o pessoal que está mandando mensagem, o Janiel Carvalho, o Ítalo Diego, a Solange Sabino, o Ranixon Ferreira. Sabe quem é o Ranixon Ferreira? Irmão de Pepeta. Não, é o Pepeta. Sim, é Pepeta. O irmão de Pepeta. Pepeta é Ranielton Sim, Ferreira. é Raniel. O Tabajara Nogueira disse o seguinte aqui, olha. Rapaz, vou dizer uma coisa. Um campeonato ser pior do que o do RN é bom de acabar. Concordo totalmente. O nosso amigo Gladstone de Oliveira, mais conhecido como Didil, lá de Ipanema, mas mora lá em Areia Branca. É oficial de justiça aí. O Washington de Góes estava aqui agora, aqui na TV Mossoró. Paulo César, o Denis Ricardo, a Sérgia Aldenise. A Sérgia Aldenise deve ter sofrido bastante este ano. O pessoal tem aquelas cantinas lá, as cantinas estavam interditadas pela vigilância sanitária. Mais um problema do nosso futebol. O Francimário Ambrósio também com a gente, o Clebson Dantas, o Osiel Rocha e o Robério Júnior diz, o Leão vai jogar lá no Malvinão, lá na Liga, eu exijo respeito, viu? Pois é, valeu, gente. Obrigado aí pela companhia com a gente. A José Dite também, lá de Areia Branca. O João Batista também acompanhando aqui o Futebol e Companhia Breitner. É isso, Magnus. A gente gosta do futebol e principalmente do futebol amador, né? E hoje nós temos algumas competições aí pela cidade. Essas competições levam aqueles apaixonados, aqueles mais românticos, que gostam da velha pelada aí para os campos. Hoje a gente tem o Malvinão, começou o CSU, né? Tem aqui no Leonardinho, tem várias competições aí, fora os amistosos, né? Como você vinha falando aí do Zé Maria, né? Também tem o Tião aí, que sempre está envolvido com o futebol amador, Magnus. Exatamente, a Josedita aqui, ele está lá em Areia Branca, ela está no Van Rosado. Valeu, boa noite aí, obrigado pela companhia aqui com Futebol e Companhia.
O que chamou a atenção nesse final de semana no futebol nacional foi a contusão do jogador do Botafogo, João Paulo, né? Com a entrada aí do Rio, do Vasco, o jogador recebeu apenas cartão amarelo, mas uma contusão muito grave do jogador do Botafogo. Parece que foi a mesma contusão que o lutador Anderson Silva sofreu naquela luta lá, que a perna dele ali, coisa muito, muito feia, por sinal, ficou toda torcida, não foi, Brian? Exatamente. E tem um artigo aí no código da CBD, né, código disciplinar, que o mesmo tempo que o jogador ficar machucado, no caso o Rildo, ele pode ficar afastado até 180 dias aí por causa dessa contusão. O Rildo que também acabou se machucando, né, tem um problema sério na clavícula durante o jogo, caiu, também se machucou. E se alguém denunciar, né, os procuradores... Essa regra aí nunca foi aplicada no Brasil. Toda vez que um jogador se contunde gravemente, que o outro acaba nem sendo expulso, se levanta novamente essa discussão. Teve o caso recente do Ederson, do Flamengo, que o Fagner deu entrada nele lá, o cara ficou vários meses fora. Aí levanta-se essa discussão. Na Inglaterra isso é muito aplicado, mas aqui no Brasil, amigo... A grande questão é as pessoas competentes levarem isso a plenário, né, para ser apreciado. O que não aconteceu com o caso Fagner, mas aí cabe, né, tem na regra que você pode usar aí para punir o Rildo. Mas a gente sabe que as leis aqui, seja do futebol como as leis aí do mundo jurídico, são complicadas, não são aplicadas. A questão é chamar a falta de vontade realmente de fazer a coisa acontecer, porque as coisas vão acontecendo e vão ficando por isso mesmo. Falar aqui da Liga Mossoró de Futebol Amador, competição que a gente organiza lá no Nova Vida, no Campo Luizão, que neste final de semana teve aí mais 2 partidas, dando continuidade à 8ª rodada, já está aí na fase final dessa primeira fase, são 12 times e os 8 primeiros colocados se classificam para as quartas de final. No sábado tivemos aí na primeira partida a equipe do Teimosos vencendo o Quixaba por 3-1. O campeonato lá são 12 times e tem um time que é da zona rural, do projeto de assentamento Quixaba. Então Teimosos 3, Quixaba 1, um aí ficou muito apagado, por sinal. Prestar atenção já para quando for fazer essa tabela aí, ficar ligado, né? Né, Ivan? É isso. E no segundo jogo, a goleada aí do Planalto sobre o Salinas por 5-0. Salinas que tem sido aí o saco de pancadas da competição, é o lanterna, tem apenas uma vitória e 7 derrotas. E algumas goleadas aí pelo meio do caminho. Então foram esses os resultados do sábado e com isso tivemos aí, a classificação ficou da seguinte forma. Na primeira colocação aí continua líder a equipe do Atlético, que tem 17 pontos. O Ivan vai colocar aí a classificação para a gente. Em segundo lugar, o Abelhas com 16. Na terceira colocação, o Adib também com 16. O quarto é a Fundação Potiguar com 13 pontos, está aí a tabela. Teimosos em quinto com 12 pontos. O Teimosos aí subiu para a quinta colocação. Sexto é o Renegados também com 12 pontos. Na sétima colocação, o Alameda com 11 pontos. Em oitavo, o Quixaba com 9. O Quixaba, apesar de 4 derrotas seguidas, ainda está na zona de classificação. Nono aí, Amigos de Luiz com 9 pontos. Em décimo, o Planalto com 8. O Planalto chegando aí para disputar uma vaga nas quartas de final. E aí, já lá atrás, praticamente aí fora da briga, 11º é o MEC, que é o Malvinas, com 4 pontos, e o Lanterna é o Salinas, com apenas 3 pontos conquistados. Breitner, realmente aí o Quixaba está com sua vaga aí ameaçada, porque o Amigos de Luiz já está com os mesmos 9 pontos, e o Planalto aí venceu as 2 últimas e chegou aí para brigar. Exatamente, a gente falava dessa questão
do Quixaba, que é um time da zona rural, mas que era um time bem organizado, né? Mas nas últimas partidas, né, houve algum desajuste que o time, por exemplo, no sábado, chegou um pouco atrasado, né? Quase que da WO, pela questão da equipe chegar atrasada. E em campo não conseguiu aí bater a equipe dos Teimosos. A equipe dos Teimosos que vai a 12 pontos e ameaça aí Fundação Potiguar, Renegados, né? Ainda faltam aí 3 partidas, né? Então, o Teimosos está se firmando aí no G8, enquanto o Quixaba, Magnus, ele passa a correr um sério risco de não se classificar. Um bom começo, até adquirir uma gordura, agora perdeu toda essa gordura, né? O Amigos de Luiz tem 9 pontos, o Planalto, que a gente sempre falava que era uma equipe que tinha jogadores peladeiros de boa qualidade, e agora parece que o Planalto está se acertando, né? Goleou o Salinas, que no caso, se a competição tivesse rebaixamento, o Salinas estaria rebaixado. Mas é isso, o Quixaba aí tem que abrir os olhos para não perder essa vaga. Amigos de Luiz tem 9 pontos, o Planalto aí chegou a 8 pontos. Então tem que se ligar aí o Quixaba. Muito bem, dá uma passada aqui pelo Facebook, pessoal que está acompanhando com a gente, o João Moraes, que é do Cinto de Saúde, Marcelo Quintela, o Ítalo Micael, o grande Ítalo Micael, conselheiro tutelar também, organizador de competições de futebol amador, Mazil Fonseca, a Lúcia Yara, o Ítalo Micael aqui parabenizando pelo programa, valeu, obrigado Ítalo, o Eduardo de Jesus, está lá na Bahia, dando aí o seu boa noite, Francione Veríssimo, o Érico Freire, o Francisco Ferreira Júnior, está lá em Rio Claro, viu, acompanhando a gente, é o nosso amigo aí, Júnior Brecha, grande Júnior Brecha, está de férias aí com o filho, com os netinhos, com a enteada, acompanhando a gente, José Maria Viana, João Moraes aqui também parabenizando pelo programa, excelente informação esportiva, valeu. Antonieta Silva, Larry Dantas, grande Larry lá da Ideal Trucks, dizendo aqui show o programa, obrigado, valeu aí pessoal pela companhia com o programa Futebol e Companhia. Olha, se a competição aí, a Liga Mossoró, terminasse hoje, os confrontos das quartas de final seriam os seguintes. Bota aí a tabela pra gente aí, Ivan, por favor. Tá aí, o Atlético, que é o líder, enfrentaria o Quixaba, que está na 8ª colocação. O segundo colocado, o Abelhas, teria como adversário o Alameda, que é o 7º colocado. O Adib, 3º colocado, enfrentaria o Renegados, que é o 6º. E a Fundação Potiguar, que está na 4ª colocação, enfrentaria o Teimosos, que é o 5º colocado. Lembrando que os 4 primeiros nas quartas de final jogam pelo empate. É jogo único e os 4 primeiros jogarão pelo empate nas quartas de final. Vai mudando um pouquinho, mas os confrontos são sempre aí... São sempre bem disputados, né? Jogos duros, né? E falando do segundo jogo, né? O Planalto venceu aí por 5-0. Ailton Boiadeiro, né? Marcou aí seu primeiro gol na competição. Para a alegria aí do nosso querido amigo Anselmo. Está aguardando aqui a surpresa para o Anselmo. Ô, Ivan, bota aí a foto aí do... Bons tempos do futebol de Mossoró. Olha aí, Ailton Boiadeiro, já fez gol no Potiba. Para hoje, esse tempo aí que o Ailton Boiadeiro fazia gol pelo Potiguar, era uma riqueza, como diria o outro. Tá aí, Ailton Boiadeiro, ex-atacante aí do Potiguar. Teve no futebol cearense. Teve no Itapipoca, teve na Paferrense. E fez aí o seu primeiro gol no campeonato da Liga Mossoró. Terno aí bonito, do Planalto. Terno aí foi distribuído pela Liga, viu? Depois de 8 jogos, né? Não sei se ele veio os 8, mas a equipe dele já jogou 8 já. Ele fez aí... mas pode ser o primeiro de muitos, né? Para delírio de Anselmo, né? Anselmo disse que ele ainda vai ser o artilheiro, viu?
Agora resta saber por onde anda o Ailton Boiadeiro, né? Depois do gol, muita comemoração, segunda-feira ainda não apareceu. Deve ter ido para alguma vaquejada, o homem é vaqueiro. A diferença do artilheiro para Ailton Boiadeiro é 10 gols, que o Só artilheiro, isso. o Kessinho, tem 11 gols. E o vice-artilheiro, o Messinho, tem 9. Mas a diferença de Messi para Cristiano Ronaldo era 11. Cristiano Ronaldo diminuiu, só está em 4, né? É quase a mesma coisa. Bela comparação, viu? Dá para comparar, não? O Dá, Ailton Boiadeiro lógico, com o Cristiano Ronaldo? Lógico. Ah, rapaz, você não tem fé não, viu? Pois bem, pois tá bom aí. Os próximos jogos aí da Liga Mossoró, próximo sábado, encerrando a 8ª rodada, teremos aí o Adib contra o Renegados e teremos também o confronto entre Alameda e... Qual é o outro jogo, rapaz? Agora me falhou a memória aqui, vou olhar a tabela aqui. Aí é os confrontos das quartas de final, aí não são os jogos do sábado, não. Digo já aqui os jogos do sábado, vou dar uma olhadinha aqui na tabela. Mas só destacando que o Adib joga sábado e se vencer já será a primeira equipe classificada para as quartas de final, com 3 rodadas de antecedência, porque o Adib vencendo vai chegar a 19 pontos e o 9º colocado, que é o Amigos de Luiz, só tem 9, faltando 3 jogos, ou seja, 9 pontos a disputar, só poderá chegar a 18. Então, Alamedas aliás, Adib e Renegados, se a competição tivesse terminado nessa... seria o confronto das quartas de final. Exatamente, vão se enfrentar aí, já ainda falta 3 rodadas, Magnus, e isso vai mudar um pouco, né? Porque a gente vê que a diferença são poucos pontos, por exemplo, a Fundação tem 13, mas o Renegados tem 12, o próprio Alamedas tem 11, né? A Quixaba e o Amigos de Luiz tem 9. Então, essas 3 últimas rodadas aí, ainda há muito para acontecer. As equipes podem evoluir ou não, né? Essa é uma grande questão. A Fundação Potiguar vinha de 3 derrotas, conseguiu uma vitória aí. E também tem a questão do Adib, né? Começou muito bem, mas começou a perder espaço. Tem o Abelhas, o Atlético cresceu muito aí. Hoje é a primeira colocada, né? Tem um time treinado aí pelo Leandro Barbosa, ali do Liberdade. É um time também que tem um conjunto que joga há muito tempo. O último campeonato, o Atlético, que teve aqui no CSU, o Atlético se sagrou campeão. Então, e a questão dos confrontos fica bastante interessante, porque são times que se enfrentaram e tem a qualidade, né? A gente já conhece e fica bastante interessante aí o torcedor sempre comparecendo lá no Luizão. O primeiro jogo sábado que vem é Renegados e Adib. O Adib aí podendo se classificar já antecipadamente, mas o Renegados aí vencendo volta para a 4ª colocação, para o G4, que dá aquela vantagem para as quartas de final. E o segundo jogo é Alameda e MEC. O Alameda também tem chance aí de encostar e entrar na briga aí pelo G4, já que o MEC tem apenas 4 pontos. Se o MEC ainda quiser sonhar com a possibilidade de classificação, tem que vencer para chegar a 7. E aí, se ele vencer na 9ª rodada, e dependendo da combinação de resultados, pode até terminar a 9ª rodada dentro do G8 das 8 equipes que passam à próxima fase da competição. Vamos ao nosso último intervalo. Na volta a gente aqui vai mandar alô no Facebook e traremos mais informações do futebol e dos esportes amadores aqui no Mossoró. Já imaginou um mundo onde não há estresse no trânsito? Com pequenas atitudes, este mundo pode ser construído por você. Seja você pedestre ou motorista, faça a diferença nos pequenos hábitos. Porte-se com responsabilidade e evite dores de cabeça ou tragédias. Bons hábitos no trânsito se constroem com bons cidadãos.
Eu sou você do futuro e vim aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim. Muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E, ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Estamos de volta aqui para o último bloco do Futebol e Companhia, aqui na TV Mossoró. Você acompanha também pela TCM e no nosso Facebook. Abraçar aqui o Célio. O Célio, ex-jogador, participou aqui de grandes momentos da história do Baraunas. Se não me engano, ele hoje está treinando a equipe do Guarani de Sobral, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Cearense. Ele esteve, acredito que foi no Fosse Luz, não passou nenhum jogo, acho que foi só um jogo. Pediu para sair, quando viu lá a coisa realmente desorganizada. E, se não me engano, ele está trabalhando no Guarani de Sobral, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Cearense. O Guarani de Sobral também passando por suas crises, né? Time de tradição lá no Ceará, de uma cidade grande como Sobral, aqui do Porto de Mossoró, mas também com seus problemas. O Moisés Moura aqui, dando boa noite, dizendo que o caminho é esse, pelo esporte amador. Valeu, grande Moisés. Laura Cavalha, lá de Upanema, também acompanhando a gente. Também lá em Upanema, o Júnior Medeiros. Esse é o volante bom, acho que o Brad conhece, jogar na equipe do UFC. Também acompanhando aqui o Futebol e Companhia pelo Facebook, lá em Upanema. Grande Carlos Cavalcante. Ontem acredito que ficou aí triste da vida, narrando essa goleada histórica que entra para a história de forma negativa para o futebol de Mossoró, que foi aí esses 4-1 do Açu sobre o Baraunas. Antonieta, a mãe do Inácio, viu? Sabe que é Inácio, zagueiro do Quixaba e tal? Sim, do Inácio. Lá no Nova Vida. Porque tem os nomes, né? E tem as alcunhas, tem os apelidos, né? É o velho, né? Aí quando... O apelido dele é publicável, né? A Minerva Martins também acompanhando aqui o Futebol e Companhia. Vai ter uma situação curiosa, Brighton, para esse segundo semestre, com o rebaixamento do Baraunas, porque o João Deon, que já foi presidente naquela época boa, de campeão estadual, de ótimas campanhas na Copa do Brasil, entrando para a história com aquele 3-0 sobre o Vasco lá em São Januário, hoje o João Deon, digamos que é um diretor colaborador do Baraunas. Só que teremos uma situação diferente. Porque se o Baraunas realmente for disputar a segunda divisão, ninguém falou ainda que vai, e o MEC também vai, time que o João Deon é o dono. Aí como é que vai ficar essa situação? Alguns jogadores que estão no Baraunas, estão disputando o estadual pelo Baraunas, são do MEC. Aí esses jogadores retornam para o MEC, vão ser emprestados ao Baraunas. Como é que vai ficar a situação de João Deon, nesse caso aí? Ter uma equipe que ele é o dono, que é o MEC, e outra que ele sempre esteve envolvido, que foi o Baraunas. Que é a paixão dele. Sendo presidente ou não, ele sempre esteve envolvido com a equipe do
do Baraunas. Então vai ser uma situação interessante. Vamos aguardar como é que o João Deon vai se posicionar com relação a isso aí. É isso, né? A gente vinha falando da possibilidade do Baraunas já disputar a Série B esse ano, mas tem essa questão aí, né? Grande parte dos jogadores do Baraunas, no caso até o Júnior goleiro, né? São do MEC. E aí tem que se ver essa situação aí, né? Se o Baraunas realmente vai participar. Muitos torcedores ou alguns torcedores, alguns setores da imprensa estavam falando na questão do licenciamento do Baraunas, né? Seria uma saída para esse não vexame do Baraunas, outros não concordando, mas infelizmente Baraunas rebaixado aí, isso é a triste realidade do Baraunas hoje, é esperar aí esfriar a cabeça, reorganizar os pensamentos para ver se tira o Baraunas dessa situação. 42 anos, né, de fundação do Baraunas, primeira vez que é rebaixado, e isso marca muito o torcedor, né? Embora a gente saiba, por exemplo, que o Potiguar não fez uma boa campanha, não vem fazendo uma boa campanha também, mas o torcedor rival sempre tira uma casquinha, né, Magnus? É verdade. Não vejo motivo para ninguém comemorar, mas o torcedor do Potiguar, que escapou desse rebaixamento aí, está aproveitando a situação do Baraunas, que é pior. A situação do Potiguar não é boa, mas o torcedor aproveitando a situação do Baraunas, que é bem pior com o rebaixamento, para fazer a festa. É o motivo para fazer a festa, já que não existe outro, né? Então, esse é o único motivo que o torcedor do Potiguar pode ter para comemorar alguma coisa, porque os resultados em si não há motivo para comemoração. Infelizmente, essa é a situação. Também aqui mandando um abraço o Tadeu Paulino, amigo Tadeu Paulino, e o Kleber Alexandre, também com a gente, acompanhando aqui o futebol. O Joaquim Anselmo não apareceu aí não, Mário? Joaquim Anselmo disse que como acabou aí os Jogos do Potiguar no estadual, a partir de sábado ele vai prestigiar a Liga Mossoró lá no Conjunto Nova Vida e, segundo o amigo aqui que estava no Facebook, dizendo que ele vai voltar a investir no Ailton Boiadeiro. É um grande investimento. Agora, lembrar o Joaquim Anselmo que a gente tem teste de bafômetro lá na beira do campo, viu? Nem torcedor pode, viu? Nem torcedor pode. Tem que estar 0%. Final de semana também, começou a reta final já dos campeonatos estaduais. Aqui no Rio Grande do Norte, como a gente já sabe, o campeonato já acaba nesse final de semana, mas nos outros estados aí está começando as fases eliminatórias, né? Começou em São Paulo, né? São Paulo. Quarta de final, né? São Paulo é quarta de final, né? Exatamente. Rio de Janeiro aí teve a definição das semifinais da Taça Rio, será Fla-Flu, Botafogo e Vasco. Nenhum time pequeno desta vez conseguiu a classificação. O Português até estava se classificando, mas acabou sendo goleado pelo Flamengo, perdeu a vaga para o Botafogo no saldo de gols. São Paulo tivemos duas surpresas, foram duas ou três? São o Palmeiras que ganhou dos grandes, foi? O Santos ganhou? Não, empatou o Santos, né? Só o Palmeiras ganhou, né? Dos grandes. Exatamente. Corinthians e o Bragantino. São Paulo perderam. Exatamente. E o que decepciona mais é o público, né? Aí tanto em São Paulo como no Rio. O Bragantino pensava que ia fazer algo vendendo, entre aspas, um mando de campo, mas levou aí, o público foi pouco mais de 14 mil pessoas. Uma renda líquida aí, o que sobrou para o Bragantino foram pouco mais de 300 mil reais, né? E no clássico tivemos pouco mais de 10 mil no clássico Botafogo e Vasco, Vasco-Botafogo, tivemos pouco mais de 10 mil pagantes, né? Então o público, né, mesmo sendo um clássico, mesmo sendo um jogo que vale uma passagem para a próxima fase, não empolgou ao torcedor, né, Magnus? Verdade, com as competições aí estaduais cada vez mais
menos torcedores, né? Só para encerrar aqui, 8 horas já em Mossoró, finalzinho aqui do Futebol e Companhia. Abraçar aqui o Vitor Bezerra, o Osnildo Medeiros e o Tadeu Paulino está dizendo que o pior jogador do Baraunas é o goleiro. Tá certo, Ednei Silva também e o Silvio César com a gente. Brighton, um abraço. Um abraço, até sexta-feira com até mais sexta. um Futebol e Companhia. Até sexta, se Deus quiser. Muito bem, minha gente. Obrigado aí pela sua companhia. Se Deus quiser, na próxima sexta-feira a gente volta com mais um programa Futebol e Companhia. Para você que não pôde acompanhar hoje, acessa aí o nosso canal no YouTube, Futebol e Companhia lá no YouTube, e também vai ficar lá no nosso Facebook, quem quiser acompanhar, quem perdeu o programa de hoje. Um abraço a todos, boa noite e até a próxima sexta com mais um Futebol e Companhia. Ele é pianista de primeiríssima linha. Eu vou conversar com Álvaro Siviero.